Deus é maravilhoso, amém, querido? Atos capítulo de número 16, você está lá comigo? No versículo de número 6 de Atos 16, ele diz assim: e percorrendo a região de Frígio Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito ali, para não pregar a palavra na Ásia, de fronte à Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não os permitia. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe para a Macedônia e ajuda-nos. No verso de número 10 do capítulo 16 de Atos. E ele diz: assim teve uma visão, e imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus lhe havia chamado para anunciar e pregar o Evangelho. Pode sentar, querido, no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo de número 16? Nós estamos, querido, começando a falar nessa noite sobre um grande homem de Deus chamado Paulo. E nós estamos aqui em um momento da vida dele, onde ele estava iniciando as suas viagens missionárias. Nós sabemos que em Atos capítulo de número 13, nós vemos Paulo sendo chamado juntamente com Barnabé. Eles iniciam as suas viagens, e a partir de então, depois de ter nascido de novo, nós sabemos que em Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que enquanto Paulo estava indo perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e depois desse encontro, a vida desse homem muda. O que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que depois que Paulo teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou por completo. Antes, como mesmo ele diz, ele era um perseguidor, mas agora ele passa a ser um homem que prega a palavra e anuncia e ama aqueles na qual ele perseguia. O que eu quero chamar a sua atenção, lendo o texto de Atos 16, que nós acabamos de ver, é que Paulo não estava desobedecendo. Paulo estava sendo extremamente fiel a uma visão. Ele tinha vontade de ir para lugares, mas você acabou mesmo de ver que o Espírito não dava um aval, não dava um ok. Mas chegou uma hora que uma visão foi dada a Paulo. E imediatamente depois dessa visão chegar, imediatamente depois dessa direção chegar, Paulo correu e foi para a Macedônia, segundo a visão. Nós estamos falando nessa noite, quando falamos sobre eu, falamos sobre você, quando nós falamos, queridos, sobre os crentes nascidos de novo, nós estamos falando de pessoas que possuem prazer em seguir uma direção, prazer em cumprir um propósito, prazer em pregar a palavra, prazer em completar a carreira que Deus tem para cada um de nós. Mas o que é interessante é que depois que Paulo continua a dar vazão a essa visão e seguir, coisas estão acontecendo na vida dele. Se você continuar a leitura comigo de Atos capítulo de número 16... aleluia. No versículo de número 16, a história continua. Paulo obedecendo a Deus, Paulo seguindo a Deus. Acontece algo. Atos 16, 16. Está lá comigo? E aconteceu que indo eles para o lugar de oração, vou ler de novo para você. Eles não só estavam seguindo a Deus, mas eles estavam indo orar. Quando eles estavam indo ao lugar de oração, por quê? Porque crente gosta de orar, amém, querido? Indo ao lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possuída de um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Verso 18. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado do que acontecia, se voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. E esse mesmo Espírito na hora saiu. Olha que negócio doido. O Espírito diz: vai pregar, e eles vão pregar. No momento que eles estão pregando, aparece uma mulher endemoniada, não sei se aconteceu isso na sua vida, e ela começa a perseguir eles e ficar falando. O que eu quero que você entenda, querido, é que em alguns momentos era muito interessante que as pessoas ouvissem sobre o que Paulo estava ali para fazer, mas em outros momentos não era interessante, porque nós sabemos que nessa época os judeus estavam perseguindo os cristãos.
O próprio apóstolo Paulo, ele era um judeu, ele era uma pessoa que estava indo na estrada de Damasco, levando cartas para prender os cristãos e para matar. Nós sabemos, lendo o livro de Atos, que quando Estevão é apedrejado e morre, Paulo estava ali observando o apedrejamento. Ou seja, em alguns momentos Paulo precisava entrar, e ele tinha que aguardar o momento certo para pregar a palavra. Ou seja, o que o Espírito estava fazendo, ainda que possa parecer algo bom, que é dizer que eles eram homens de Deus, estava atrapalhando a missão de Paulo naquele lugar. E de repente, querido, quando Paulo olha para aquilo, ele faz o que Marcos 16 diz: nós iríamos dar ordem aos demônios, e eles iriam sair, iríamos expulsar os demônios. E ele diz: demônio, sai no nome de Jesus. E o que acontece? O demônio sai. Pergunto para você, querido, Paulo estava fazendo algo errado nesses textos que nós lemos, sim ou não? Quem acha que Paulo estava desobedecendo a Deus em seguir uma visão? Quem acha que Paulo estava desobedecendo a Deus em expulsar um demônio? Sabe, querido, até aqui eu estou vendo acertos e não erros. Mas se você continuar comigo no versículo de número 19, ele vai dizer sobre o desfecho dessa história. E ele diz assim: vendo seus senhores, ainda em Atos 16, no verso 19, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça, na presença das autoridades. E os levaram até os pretores e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que nós não podemos receber e nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se uma multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram que os açoitassem com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com total segurança. E este carcereiro, recebendo tal ordem, os levou para o cárcere interior e os prendeu com os pés no tronco. Para comigo aqui, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo. Paulo e Silas estavam pregando, querida, a palavra debaixo de uma direção. Paulo estava ali e ele expulsou o demônio debaixo de uma direção. Mas mesmo seguindo a vontade de Deus, pressões estavam envolvendo eles. Eles apanharam, eles foram chicoteados e agora eles estavam em cadeias. Eles estavam presos. O que eu quero chamar a sua atenção, irmão, é que muitas vezes a nossa vida tem passado ou pode passar por coisas assim. Talvez, querido, coisas ruins tenham acontecido na sua vida, e elas não são consequência de erros, mas elas simplesmente estão acontecendo porque você está no mundo. Paulo diz, irmãos, que nós somos desse mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Ou seja, se você está aqui nesse mundo, existem regras e leis naturais que, quer queira, quer não, influenciam a sua vida. Você estar aqui e ter um corpo ainda natural, em processo de transformação, um corpo que um dia vai ser glorificado, mas até lá ainda é um corpo terreno. Existem coisas que vão acontecer na sua vida. Jesus, querido, disse em João 16:33, filhinhos, amados, queridos, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. O que eu quero começar a dizer para você, querido, é que problemas chegarem, pressões, perseguições envolverem a sua vida, não é um sinal de pecado. O que eu quero nessa noite começar a dizer para você, querido, é que se você está no mundo, problemas podem e vão acontecer. Pressões podem e vão chegar. A questão não é quando o problema vai chegar ou qual tipo de problema vai chegar. A questão é como nós iremos nos portar quando o dia mau chegar. O que muitas vezes nós como cristãos não temos sabido, querido, ou compreendido como nós temos que fazer, é que quando está tudo bem, nós somos grandes cristãos, melhor dizendo. Quando tudo está bem, a gente está feliz. Quando tudo está bem, a gente é amigo de todo mundo.
Quando tudo está bem, a gente sai da nossa casa cantarolando, a gente sai da nossa casa assoviando. Mas deixa eu dizer para você, querido, durante 4 vezes na minha Bíblia, e na sua Bíblia também, diz que o justo vive pela fé. Hebreus capítulo de número 10, no verso número 38, marca aí Atos 16 e abre lá comigo. Hebreus capítulo de número 10, no versículo de número 38. Ele cita exatamente isso que eu estou dizendo sobre o justo viver pela fé. Mas ele introduz essa fé dentro de um contexto. Hebreus 10, 38. Você está lá comigo? Se você não está, fala assim, estou chegando, pastor. Então eu estou te esperando. Hebreus 10, 38. Pode usar o celular, pode usar a Bíblia. Se você tiver dificuldade, acha através do índice. Amém, irmão? Não tenha vergonha. Todos nós um dia não sabíamos abrir. Aí a gente está aprendendo. Atos capítulo de número 10, é isso? Não, Hebreus. Hebreus 10, no versículo de número 38. Está lá comigo? Ele diz assim, ó. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não tenho alegria nele. No versículo 39 ele diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos aqueles que são da fé e mantêm a conservação da sua alma. O que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que fé não é aquilo que muitas vezes nós temos dito que temos vivido. Irmão, se eu posso tocar nessa Bíblia, eu não estou crendo para tocar nela. Por quê? Porque ela já está aqui. Ela já existe. O que é fé? Hebreus 11:1 diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não posso tocar, eu não posso ver, mas eu tenho a certeza de que isso existe e que isso é meu. O que é que Hebreus 10 está dizendo? Deus tem prazer naqueles homens e mulheres que não andam por aquilo que sentem, não andam por aquilo que podem tocar, mas Deus tem prazer em homens e mulheres que têm colocado fé dentro do seu coração, a palavra dentro do seu coração, e que independente do tanto de dinheiro que tem, independente daquilo que estão vendo, sentindo, estão tocando, eles continuam firmes e não retrocedem. Pastor, o que isso tem a ver com a passagem de Atos 16 que a gente está lendo? Tudo, irmão. Sabe por quê? Porque ser legal ou ser feliz, ser alegre, amigo de todo mundo, é muito fácil quando tudo está bem. Mas quando o dia difícil chega, quando o dia mau chega, muitas vezes, irmãos, nós não temos permanecido assim como nós estávamos agindo antes do dia mau chegar. Leandro, o que é que você está dizendo? Meu irmão, alegria, fé, e tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos viver, elas não podem existir ou não na minha vida por aquilo que está acontecendo. A minha confissão não é moldada pela circunstância, mas a minha confissão molda a circunstância. Muitas vezes, irmãos, quando o problema tem se levantado, nós temos mudado a nossa fala, nós temos mudado o nosso semblante, nós temos mudado as nossas ações, e é por isso que a gente está indo para o buraco. Leandro, o que é que você está dizendo? Paulo e Silas estavam indo para a prisão. Eles tinham todos os motivos para reclamar, irmão. Eles estavam ali levando chicotadas reais. Quem aqui já apanhou de cinta? Doía ou não, irmão? Claro que doía. Agora imagine, irmão, o seu pai estava lá dando uma cintada, a sua mãe, mas lá no fundo do coração deles, eles não queriam dar a cintada. É assim ou não é, pais e mães? Nós acreditamos que sim, amém, querido? Você estava lá e o pai estava lá dando a cintadinha, estava dando a varadinha, mas no coração dele, ele não queria fazer aquilo. Ele estava usando aquilo como um instrumento de ensino para você. Paulo e Silas, eles estavam apanhando de homens que queriam bater. Irmão, não sei se você já levou uma picanha
Sabe aquele tapa bem aqui? Meu irmão, quando a pessoa pega e ela dá com vontade, dói demais. Imagina uma chicotada. Eles podiam, querido, reclamar porque o corpo doía. Eles podiam reclamar porque o nariz doía por causa do cheiro. Eles podiam reclamar porque faltava luz e faltava comida. Irmão, deixa eu falar para você. As realidades que eles estavam ali inseridas, realidades naturais, estavam pressionando eles para mudar aquilo que eles criam, aquilo que eles confessavam. E sabe o que acontece? Todas as vezes que as circunstâncias nos pressionarem e elas conseguirem mudar as nossas convicções, você sai do lugar de mais do que vencedor para o lugar de derrotado. As circunstâncias existirem é normal. Problemas se levantarem e perseguirem você, vão acontecer porque você está no mundo. O que não é normal é você retroceder quando o problema levanta. O que não é normal é você perder a alegria quando o problema chega. O que não é normal é a sua confissão de fé se tornar uma confissão de incredulidade, só porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria. O que agrada a Deus? Quando as circunstâncias não mudam você, mas a sua fé muda as circunstâncias. O que é uma vida de fé? Não é uma vida onde eu falo aquilo que eu estou vendo. A vida de fé é uma vida que eu falo, independente do que eu estou vendo, sentindo, tocando ou tenho. E ainda que o mundo lá fora mude, o mundo aqui dentro não muda. Volta comigo para Atos, capítulo de número 16. De repente estava lá Paulo e Silas. E eu quero que você leia antes da gente avançar para os outros textos. E nós estamos introduzindo a nossa ministração nessa noite. Atos capítulo de número 16. Aleluia. No versículo de número 25. Ele diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Aleluia. Você está lá comigo ou não? Atos 16, 25. Ele diz: por volta da meia-noite. Aleluia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu esqueci de ligar o microfone. Você quer liberar aí? Aí. Glória a Deus. É tanta empolgação para pregar que eu esqueci que eu estava com esse microfone aqui. Aí, regula aí. Deixa bem aberto, põe um pouquinho de retorno para todo mundo ouvir. E eu vou ler de novo. Atos 16, 25. Você está lá comigo? Amém. Glória a Deus. Vai dando um jeito de regular para ficar bom. Ele fala assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão faziam o quê? Meu irmão, eu pergunto para você. As pessoas que estão à sua volta, elas têm escutado o que de você? O que eu acho muito interessante, que Lucas faz questão de retratar aqui, é que as pessoas aparentemente estavam observando a forma que Paulo e Silas iriam agir no meio da prisão. Eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo já. Eu lembro de uma vez que eu estava no trabalho. Na realidade, eu acho que eu sempre conto para você a história da professora Daniela. Eu tinha uma professora de inglês que se chamava Daniela, e todo mundo vacalhava dentro da sala, todo mundo zoando. E eu lembro, querido, que um dia, quando todo mundo estava zoando, a professora Daniela, ela entrou dentro da sala. A hora que ela entrou dentro da sala, irmãos, ela não se preocupou com o que os outros estavam fazendo. Ela olhou para mim, apontou o dedo e disse: Leandro, o que você está fazendo? Você não é crente não? Meu irmão, 42 alunos da sala. Era pó de giz para um lado, era bolinha para o outro, em meio àquelas todas pessoas, e naquela época eu era bem magrinho, então dava para passar despercebido, mas ela olha para mim e ela diz: Leandro, o que você está fazendo? Você não é crente não? Será que já aconteceu isso com você? Você está no trabalho, todo mundo erra, todo mundo mente, aí no dia que você mente, todo mundo: ei cara, mas você não vai na igreja não?
Aí todo mundo, querido, faz tudo errado. No dia que parece que você sai um pedacinho, todo mundo aponta o dedo. Já aconteceu isso com você ou não? Sabe por quê, querido? Porque existe uma expectativa na vida das pessoas acerca das suas atitudes. Existe uma expectativa, querido, na vida das pessoas, porque quando elas olham para uma árvore de goiaba, elas esperam que essa árvore produza goiaba. Existe uma expectativa nas pessoas quando elas vão na Getúlio Vargas, lá, querido, na época daqueles ipês produzirem flores, de ver uma árvore linda naquele lugar. Se na época de flores as pessoas chegarem lá e não tiver flores, elas ficam decepcionadas, elas ficam frustradas. Sabe, querido, o que é que tem saído como mensagem da nossa vida e tocado a vida de pessoas? E deixa eu falar algo para você. Essa mensagem, ela não é cantada, ela não é falada, ela não é anunciada apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo vai mal. Pastor, o que é que você está falando para a gente nessa noite? Eu estou falando sobre constância. Nessa noite eu estou falando para você que existe um estilo de vida que nós podemos viver, que não depende das circunstâncias. O crente não foi chamado para ser moldado pelas circunstâncias, mas o crente foi chamado para permanecer fiel na sua fé e determinar como as circunstâncias vão se concretizar, qual vai ser o fim do problema, qual vai ser o fim da situação. De repente Paulo e Silas estavam lá. Eles tinham tudo para reclamar, eles queriam falar mal. Agora eu fico imaginando, já pensou se o preso está ali do lado, e aí Paulo fica olhando e falou assim: bendita a hora que eu fui ter aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Já pensou se Paulo de repente fala assim: bendita a hora que eu fui sair lá, não é daquele lugar, do lado dos outros discípulos, bendita a hora que eu fui abandonar a minha sinagoga, bendita a hora que eu fui ouvir a visão, bendita a hora que eu fui seguir esse Deus, olha onde eu estou. Sabe, irmão, se aqueles homens que estavam presos não eram cristãos, aí que eles não iam ser mesmo. Querido, Deus nos plantou nesse mundo para sermos cartas vivas. Paulo diz, irmãos, que os homens estão nos lendo. Paulo diz que o mundo lá fora está observando aquilo que nós vamos fazer, porque Deus gosta de te ver fazendo aquilo que é certo. E apenas a fé pode abrir as portas para você viver todo o potencial que Deus tem para você. E de repente ele continua dizendo, Paulo e Silas oravam e cantavam por volta da meia-noite, no verso número 25. E no 26 ele diz assim, e de repente, você pode dizer comigo, diga assim, de repente. O que isso significa? Não estava planejado. O que isso significa? Não tinha uma hora marcada. Sabe, irmão, deixa eu falar para você. Fé não funciona com hora marcada. Muitas vezes nós estamos lá e nós falamos assim, não, é o seguinte, minha vida está uma porcaria, eu nunca vou na igreja, mas eu vou 7 quintas-feiras, e na 7ª quinta-feira a bênção vai chegar, e na hora que a bênção chegar, eu vazo daquela igreja. Não é assim, irmão, nem miojo mais tem tempo para ficar pronto, é assim ou não é? Você lembra que era aquela história, 3 minutos está pronto? Não sei onde, meu miojo não fica pronto em 3 minutos, demora muito mais. Às vezes sabe o que a gente tem feito? Nós temos falado assim, não, o negócio é o seguinte, eu vou ficar fiel, eu vou permanecer alegre, eu vou permanecer confessando, mas se até sexta-feira Deus não fizer algo, mas se até hoje, 7 horas da noite não acontecer algo, sabe o que significa, irmão? Você não está crendo. Sabe o que é fé? Não é aquilo que determina um prazo de validade. Fé é algo que a cada segundo está com expectativa de acontecer. Sabe o que é fé? Não importa, querido, porque nós não vamos determinar prazo, porque no tempo certo vai acontecer. E nós vamos continuar falando, nós vamos continuar declarando, nós vamos continuar com o selo de qualidade da vida do crente, que se chama falar a palavra e se alegrar com a palavra. Quando é que eu conheço um crente de verdade? Quando em meio a prisões, em meio a cadeias, em meio a falta, ele não fala mal dos irmãos. Como é que eu conheço um crente? Ele não fala mal do patrão.
Quando é que eu conheço um crente de verdade? Ele não fala mal das outras igrejas. Aleluia. Vou dançar aqui. Quando é que eu conheço um crente de verdade? Ele não fala mal dos seus líderes. Quando eu conheço um crente de verdade, ele não se desespera, porque o dinheiro aparentemente não vai dar. Leandro, o que é que você está dizendo? Querido, fé sempre funciona. Nessa noite eu estou querendo dizer para você que a sua vida de constância na fé, independente de como as circunstâncias estão, ela vai abrir oportunidades de repente Deus acontecer na sua vida. Você está no trabalho e aí você de repente recebe uma ligação. Aí nessa ligação, querido, é uma pessoa dizendo que o seu consórcio foi contemplado. Aí você de repente está andando e aí você recebe uma ligação do que é? É de uma pessoa dizendo que tinha um dinheiro no banco que você não sabia para você pegar. E aí você de repente recebe uma ligação de uma oportunidade de trabalho, de um concurso que você achava que estava caducado, mas aí mudou as coisas e chamaram você. Aleluia, 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 aleluia. Leandro, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo, querido, que Deus escolheu uma forma de nos abençoar. Mas para que nós possamos ter acesso a essa bênção de Deus, nós precisamos manter características na nossa vida. E isso se chama viver uma vida de fé. E viver uma vida de fé vai me fazer, ou vai requerer de mim, querido, agir muitas vezes contra aquilo que eu quero, contra aquilo que eu ouço e contra aquilo que eu vejo. Como assim, Leandro? Fé não nega a realidade. Não adianta, querido, eu pegar, e eu estou aqui com essa garrafinha de água, e aí se eu ficar, querido, vamos fazer um teste aqui, vamos lá, que talvez eu sozinho não consiga. Eu vou contar até 3, e você vai falar assim, essa garrafa não existe, combinado? Vamos lá, 1, 2, 3 e... essa garrafa não existe. Beleza, vamos mais uma vez, vamos colocar ela aqui. Agora a gente vai falar assim, ó, garrafa, você não existe, vamos falar assim? Então vai, 1, 2, 3 e... garrafa, você não existe. Agora você vai falar assim, você não existe, você não existe, você não existe. Vamos lá? 1, 2, 3 e... você não existe, você não existe, você não existe. Pergunto para você, mudou alguma coisa na garrafa? Por quê? Porque esse tipo de confissão não funciona. Porque isso não é fé. Sabe o que tem acontecido? Muitas vezes a gente tem tido um discurso fora da palavra e não tem resultado no discurso fora da palavra. Eu olho para o problema, eu olho para a doença e eu fico assim, doença você não existe, doença você não existe, doença você não existe. Aí eu olho para a conta e falo, conta você não existe, conta você não existe. Em lugar nenhum na Bíblia você vai ver a Bíblia dizendo para você fazer isso, não é fé. Percebe que quando Paulo e Silas estavam na cadeia, eles não estavam falando assim, eu não estou preso, eu não estou preso, eu não estou preso. Eu não estou na cadeia, eu não estou na cadeia, eu não estou na cadeia. Ah, isso não passa de um sonho, isso não passa de um sonho, isso não passa de um sonho. Amanhã eu vou acordar e isso não vai passar de um sonho, vai ser tudo diferente. Não é assim. O que é fé? É aquilo que nós aprendemos na nossa Bíblia quando a gente lê lá em Tiago. Vai lá comigo. Tiago, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Está lá depois de Hebreus, você já abriu Hebreus hoje, então você já sabe onde está. Tiago, capítulo de número 1. Aleluia. No versículo de número 2. Está lá comigo? Ele diz assim, Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por grande alegria quando passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. No versículo de número 6, ele diz assim, ó, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, porque esse homem é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus
caminhos. O que é viver uma vida de fé? É você viver uma vida que, independente do que está acontecendo, a sua confissão não muda. Você fala a palavra, a circunstância te pressiona, você continua falando a palavra. Leandro, me dá um exemplo. Claro, querido. Eu acordei pela manhã e aí eu fiz a minha oração. Pai, obrigado, porque o meu dia vai ser maravilhoso. Ô Pai, obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Obrigado porque esse é um dia de boas notícias. Esse é um dia, Pai, onde vai dar certo. Obrigado, Pai, porque Romanos diz que eu sou mais do que vencedor e eu vou viver esse dia como mais do que vencedor. E aí o que acontece? Você sai e aí a hora que você vai olhar, vai sair com o carro, o que aconteceu? O seu marido deixou o carro na reserva. Não sei se já aconteceu isso, talvez o inverso, sua esposa saiu e deixou o carro na reserva. Qual é a vontade que você tem? De pegar o WhatsApp e já mandar aquela mensagem, até arrasta para cima para não cansar o dedo. Não acredita, já não falei que você não pode deixar, eu vou ter que parar no posto, eu vou ter que fazer isso. Essa é a sua vontade. Mas aí o que você faz? Você fala assim, puxa, que oportunidade que eu tenho de abastecer o carro. Pai, obrigado, porque o Senhor me dá dinheiro para abastecer o carro. Aí você olha ali, e aí você liga o carro, e aí não tem só o negocinho ali embaixo, ele faz questão de apitar para lembrar que está na reserva. E você fala, Pai, obrigado, porque eu não só tenho oportunidade de desfrutar da provisão, mas eu tenho oportunidade de dar um sorriso e falar um versículo para o frentista. E aí de repente você mora aqui perto da igreja, e aí você está saindo 7h30 da sua casa, e aí você chega na avenida Comendador José, o Joaquim da Silva Marta. E ali, querido, 7 e pouco da manhã, perto das 8, pensa num congestionamento sentido bairro centro. Aí você está lá, e você fica, não acredito. A vontade que você tem, carro na reserva, congestionamento, e qual é a vontade que você tem? Poxa, prefeito infeliz, que não arruma isso. Que hora que vai sair a próxima via aqui? Não acredito, bauruense, que não sabe dividir carro. Bauruense que decide sair todo mundo na última hora, perto das 8 para entrar no serviço. Essa é a sua vontade. Mas o que é que você faz? Você liga a música lá no carro, e aí você fica... Meu pastor não vai deixar. Ou então você coloca lá, só vai melhorar, só vai melhorar. E aí você chega no seu trabalho, e aí o que acontece no seu trabalho? Notícia, demissão coletiva. Aí você fala, começou, eu sabia, era um sinal a minha mulher deixar o carro sem gasolina. Era um sinal, um trânsito, está vendo esse negócio mesmo, aquela palavra lá não funciona não, só funciona para o pastor porque ele rouba o dízimo das ovelhas, só funciona para aquele outro lá porque ele é amiguinho do pastor. Aí já começa. Na realidade, é um problema do Brasil, esse país que não presta para nada, esses políticos isso, e aí sabe o que acontece, querido? Você começou o seu dia de uma forma que agradava a Deus. Mas, querido, as coisas nem ficaram totalmente ruins e você já abandonou a sua confissão. Sabe o que é isso? Homem inconstante, de ânimo dobre, e por isso não vai receber nada do Senhor. Leandro, o que você está querendo dizer? Sabe, querido, fé e alegria não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo por fora. Nós, como cristãos, precisamos aprender, querido, a andar pelo mundo que existe dentro de nós. Vou falar de novo isso para você porque é muito importante. O motivo de muitas vezes as coisas não estarem dando certo na nossa vida é que nós estamos andando mais conscientes do mundo de fora do que do mundo de dentro. Sabe, irmão, muitas vezes você tem andado como uma pessoa triste, porque você tem feito da sua alegria o resultado daquilo que você tem e não daquilo que você é. Você tem feito da sua confissão o resultado daquilo que as notícias estão dizendo e não daquilo que você crê. Leandro, o que é que você está dizendo? Jesus, querido, só foi para a cruz
Porque ele um dia, querido, ele decidiu entender, e ele decidiu viver aquilo que ele cria e não aquilo que ele sentia. Hebreus capítulo de número 12, se você for lá comigo, abre lá. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 12. Como Samuel disse hoje de manhã na ministração dele na escola dominical, falando sobre justiça, Jesus, querido, foi tentado como eu e como você. Jesus teve vontade, querido, de fazer aquilo que era errado. Mas e daí para as vontades? Eu não ando por vontades, eu ando por convicções. Sabe, querido, eu vi uma história esses dias. E eu tenho repensado algumas coisas da minha vida. Eu não sei se é o senso de paternidade que está chegando, mas eu tenho pensado acerca de algumas coisas. E eu vi o Whindersson Nunes, não sei se você sabe quem é esse cara, não é? Já foi um dos maiores youtubers do Brasil. E ele postou uma foto e ele colocou lá, não é? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E aí ele colocou, em 6 meses perdi 15 quilos. Sabe, querido, eu fui ouvir o que estava acontecendo. E ele disse que o médico virou para ele e falou assim, emagrece ou morre. Gordura no fígado, gordura não sei aonde. E eu pensando comigo, e eu falei assim, o que é que eu preciso ouvir para mudar áreas da minha vida? Sabe, irmão, talvez ouvir a notícia de que a morte está perto tenha encurtado já a sua vida em muitos anos. Às vezes você está esperando a sua esposa dar um checkmate em você, para você aprender a ser um marido melhor. Às vezes você está esperando o seu marido te dar um checkmate, para você mudar coisas. Talvez você está esperando uma parada cardíaca para mudar. Talvez você está esperando a ameaça de demissão para começar a trabalhar como deveria trabalhar. Mas essa noite eu estou dizendo para você, querido, que quem anda pela fé não precisa desses fatores ou desses limites do mundo. Nós mudamos quando a palavra diz que nós temos que mudar. Leandro, o que é que você está dizendo nessa noite? Para de viver por circunstâncias e viva por convicções. Viva uma vida de constância de fé. Porque eu estou feliz? Porque eu sou feliz. Não tem gasolina, e daí eu ando a pé correndo. Tem trânsito, e daí eu vou ficar no trânsito. Não tem a picanha que eu quero, e daí eu vou dar risada, querido. Porque não é a picanha que me faz feliz, é Jesus morando em meu coração. Ah não, mas eu não estou me sentindo. Sabe, querido, de sentimento, a sua vida não vai chegar a lugar nenhum. Quantas pessoas, estou apaixonada por aquela pessoa, mas se você sabe que aquele homem e que aquela mulher não vai te levar a lugar nenhum, por que você continua nessa estrada? Não, mas eu estou sentindo, e o coração a gente não manda. Mentira! Eu nunca vi o coração fazendo a perna de ninguém andar. Não, mas é o meu coração, e eu me apaixonei, mas você sabe que esse é um caminho de suicídio. Sai, meu Deus do céu. Não, eu sei que se eu ficar aqui, eu vou adulterar. Foge desse caminho, pelo amor de Deus. Eu sei que se eu continuar assim, eu vou morrer. Sai desse caminho. Não, mas é o meu coração, mas é o que eu estou sentindo. Eu sigo aquilo que eu sinto. Deus não tem prazer nessa vida. Se você anda apenas pelos seus sentimentos, Deus não tem prazer na sua vida. Vou falar de novo que é pesado, mas é forte. Se as suas convicções, elas não se sobrepõem aos seus sentimentos, Deus não tem prazer na sua vida. Não, eu sei que eu não tenho que andar com essa pessoa, mas eu continuo a andar porque eu gosto dela. Deus não tem prazer nessa escolha. Não, o negócio é o seguinte, eu falo mal mesmo e depois eu peço perdão. Deus não tem prazer nessa escolha. Leandro, o que é que você está falando para mim? Eu estou falando para você, querido, que os de repentes de Deus e as respostas daquilo que você precisa vão acontecer quando uma vida de constância de fé, uma vida de confessar aquilo que é certo, de agir naquilo que é certo, de perseverar na alegria, independente daquilo que você tem ou não.
quando você viver essa vida, querido, resultados vão te envolver. Hebreus capítulo de número 12, que eu pedi para você abrir. Aleluia. Você está lá comigo? No versículo de número 1 ele diz assim: portanto também nós, visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, desembarace de todo o peso e pecado que assedia. Corra com perseverança. Você pode repetir comigo? Diga assim: perseverança. Diga mais forte: perseverança. Diga assim: eu sou perseverante. Diga: eu sou constante. E ele diz assim: corra com perseverança a carreira que está proposta. Qual é a carreira que o cristão tem, querido? Uma vida de fé. Paulo diz: combati o meu combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. E ele continua no 2, dizendo assim, ó: como é que a gente corre? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Agora presta atenção. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não ligando ou não fazendo caso de ignomínia alguma, e por causa disso hoje está sentado à destra de Deus. Olha o que ele está dizendo, que é algo muito interessante. Ele primeiro começa falando sobre uma forma que a gente tem que caminhar, mas depois ele nos dá o exemplo de como Jesus caminhou. É interessante, querido, ele fazer alusão dessas duas coisas, porque a vida que Jesus viveu, ela se assemelha muito à nossa vida. Ele diz assim, ó: corra com perseverança, corra com constância. E ele dá o exemplo de Jesus, porque em um momento da sua vida, Jesus pensou em desistir. E ele sabia que vários momentos da nossa vida, nós temos pensado em desistir. Quantas vezes a gente pensa em desistir do casamento, pensa em desistir, sair da igreja, principalmente quando o pastor prega pregações como essa. Quantas vezes a gente pensa em desistir do trabalho, pensa em tirar a nossa própria vida. Mas ele diz assim: ei, Jesus também teve isso. Mas Jesus parou de olhar para aquilo que era ruim e começou a olhar para aquilo que é bom.